Hoje nós vamos fazer um bate-papo com o ator e diretor Chico Aníbal. Vem comigo! Opa, tudo bem, Chico? Tudo bom, meu jovem, beleza pura. Beleza. Um prazer estar aqui com você no seu programa. Prazer tudo meu. Diga lá. Chico, por que você decidiu começar a fazer teatro? Da onde que você teve essa vontade, assim, vou começar a fazer teatro? Bom, eu nasci numa família de artistas, tá? Então, desde pequenininho, eu tô com 60 anos, sabe? Não é só para contar a idade, mais de 60 anos. Mas desde pequeno, minha casa tinha esse universo do teatro, sempre existiu. Eu sou sobrinho de uma escritora chamada Maria Clara Machado, que é uma escritora de teatro principalmente para jovem, para criança. Ela fundou nos anos 50 o Teatro O Tablado, lá no Rio de Janeiro. Esse grupo de teatro, no começo era um grupo de teatro que depois virou escola ao longo dos anos. O Tablado já fez 70 anos que existe lá no Rio de Janeiro. Então, desde que eu era pequeno, eu sou de Belo Horizonte mesmo. E a minha família, todo férias de dezembro, janeiro, fevereiro, que naquela época as férias de escolares duravam quase 3 meses, minha mãe e meus irmãos, meu pai, nós íamos para o Rio. Meu avô tinha uma casa em Ipanema, no Rio de Janeiro, na Rua Visconde Pirajá. E então todo verão a gente ia para lá. E geralmente nesse mês de janeiro sempre tinha umas peças da Maria Clara no Teatro Tablado que eu sempre ia assistir, gostava de assistir. Então, e chegava em Belo Horizonte, eu e meus irmãos, a gente brincava de fazer teatro dentro de casa. E, enfim, o teatro sempre teve muito presente na minha infância, na minha adolescência. E meus irmãos, também influência dos meus irmãos mais velhos, com essas coisas do cinema, da música. Todas essas atividades artísticas, elas eram muito fortes dentro de casa. Então eu fui criado nesse meio bem artístico. Aí quando chegou meus 18 anos, que era a época de ir para a universidade, eu queria muito fazer teatro. Aí perguntei para minha tia se eu poderia ir para o Rio de Janeiro fazer teatro lá com ela. Ela me aconselhou, me falou assim, olha, meu filho, vai fazendo seu teatro lá em Belo Horizonte, vai fazendo, vai pesquisando, e vê se é isso mesmo. Se for isso mesmo, aí um dia você vem para o Rio de Janeiro. Aí eu fiz comunicação, formei em publicidade, e dentro da universidade eu já formei um grupo de teatro lá em Belo Horizonte, com os filhos da PUC, que chamavam o grupo de teatro. E comecei a fazer teatro em Belo Horizonte lá com esse grupo. Depois eu junto com a publicidade que eu tinha me formado, eu sempre fazia cursos de teatro lá, fiz com o Pedro Paulo Cava lá em BH, depois eu fiz o curso de técnico de ator do Palácio das Artes em Belo Horizonte durante 3 anos. E aí eu fui enveredando para o teatro e cada vez mais fui largando a publicidade e fui trabalhando com grupos de teatro. Eu sempre acreditei, sempre achei que naquela época, inclusive, nos anos 80 para 90, fazer teatro você tinha que se agrupar com as pessoas. Não, era muito difícil você esperar um diretor te chamar para fazer uma peça, um produtor. E foi junto com os grupos de teatro que eu fui me solidificando em Belo Horizonte. Trabalhei primeiro com a companhia Som e Drama durante quase 10 anos, um grupo muito forte lá em Belo Horizonte, que hoje virou Zap 18, é uma companhia de teatro na periferia de BH. E depois, nos anos 2000, eu fui para o Galpão, um grupo de teatro Galpão, que é muito conhecido aqui em Minas Gerais, conhecido no Brasil, no mundo todo. Com o Galpão eu fiz 2 peças de teatro lá. Eles me convidaram, eu trabalhei com o Paulo José, que é um ator de teatro muito importante, conhecido aí. Você não deve conhecer o Paulo José, mas eu acredito que seu pai, sua mãe, seus amigos devem conhecer o Paulo José. E ele, para mim, também foi um cara muito importante, foi meio que fosse um padrinho nessas coisas da arte de representar. Foi quando também me surgiu a oportunidade de começar a fazer televisão. Que aí o Galpão me deu a oportunidade de conhecer o Brasil todo, e aí a televisão sempre pesquisou atores novos e tal. Aí fui fazer televisão. Comecei a fazer algumas coisas de televisão e fui
Aí fui para o Rio de Janeiro, porque também é muito difícil em Belo Horizonte você trabalhar, né? Trabalhar é muito difícil. Se eu queria seguir essa carreira de ator, fui para o Rio de Janeiro. Eu estou falando demais, né? Mas tá bom assim? É isso mesmo. Estou contando a minha história toda aqui. E aí no Rio de Janeiro, eu comecei a fazer algumas coisas na televisão, fiz uma participação no JK, que aliás minha primeira cena de televisão foi gravada aqui em Tiradentes, na estação de trem, fazia o Padre Cobal, na primeira parte da minissérie, gravando com o Wagner Moura lá na estação de trem. Foi uma experiência incrível. Aí depois que a gente gravou cenas aqui em Tiradentes, nós fomos para o Rio de Janeiro para gravar nos estúdios, para depois gravar nas locações. Foram assim, quase um mês de gravação dessa série, que foi muito bacana. Depois dessa série a gente começou a fazer participação em novela e tudo. Voltei para Belo Horizonte. Em Belo Horizonte eu montei um espetáculo, fui convidado para fazer um espetáculo que me deu prêmios, chamado John e Joe, com a direção do Eide Ribeiro. E essa peça me deu também muito reconhecimento. Aí sim eu separei da minha esposa, aí fui morar no Rio de Janeiro. E fiz novela, trabalhei numa novela chamada Fina Estampa, passou até pouco tempo, na pandemia foi repetido, fazia um papel de um bêbado na novela. E participações em novelas ali, calcular. Aí me apaixonei, fui morar no Rio, larguei toda a minha profissão, fui morar em Vitória, no Espírito Santo. E no Espírito Santo é difícil fazer teatro, fazer televisão. Aí, junto com o meu amigo, a gente montou um restaurante. Aí fui viver minha vida de comerciante. E o teatro ficou meio de lado. Lá até que eu fiz um espetáculo chamado Anjos e Abacates, que fez um sucesso danado no espetáculo infantil, fez muito sucesso lá no Espírito Santo e tal. E o restaurante que é que me dava sustento, né? Porque é difícil de viver de arte nesse país, né? Muito difícil. Aí depois, durou uns 8 anos esse restaurante. Com a pandemia, eu não tive pernas para continuar a trabalhar como comerciante. E meu irmão tem uma pousada aqui em Tiradentes, me convidou para voltar para Minas. Eu estava doido. Tenho 2 filhas que moram em Belo Horizonte com a mãe, mas eu não queria voltar para Belo Horizonte, não. Eu queria voltar para Minas. Aí vim para Tiradentes, já tem mais de 2 anos que eu estou por essas bandas. E com a pandemia se estabilizando e tal, abaixando um pouco, né, esse problema todo da pandemia. E com a minha experiência de restaurante, eu fui trabalhar aqui no restaurante Mia, com o Rafael Pires, durante 1 ano. Eu trabalhei com minha experiência de restaurante, fiquei lá. E ano passado eu resolvi voltar para as atividades artísticas. Vim dar oficina de teatro para jovens da sua idade aqui, lá no Tiradentes em Cena. E depois uma outra oficina também junto com a Aline Garcia, aqui no Espaço Amorés, que foi uma oficina sobre a Maria Clara Machado. A gente trabalhou em cima da peça do Tribobó City, um faroeste caboclo muito engraçado. E esse é um projeto que eu tenho até vontade de montar essa peça direita aqui em Tiradentes, mas por enquanto agora está guardado. Porque agora esse ano eu comecei a dar uma oficina, um projeto aprovado pela Lei Dalma, aqui em Tiradentes, que é para jovens da sua idade, adolescentes, que está a todo vapor, acontecendo agora atualmente aqui nesse espaço. Chico, ainda dá tempo de participar dessa oficina? Como é que vai funcionar? Os dias, os horários? Olha, dá tempo. Essa oficina começou agora no início de maio. É toda terça e quinta, de 4 da tarde às 6h30 da noite, aqui no Espaço Amorés, que fica na Rua Direita, 159, no Centro Histórico de Tiradentes. Tá? Jovens de 13, 14 anos até 17, 18 anos. Está aberta, a oficina já está funcionando e talvez a gente estenda um pouco mais essa oficina, porque o meu objetivo inicial era terminar a oficina no Tiradentes em Cena, que sempre acontece no mês de maio, no final do mês de maio. Só que com problemas financeiros, administrativos, a Aline resolveu adiar o festival do Tiradentes em Cena para início de outubro. Então eu estou querendo, com essa turma que está se formando, de eu ter um processo de trabalho mais elaborado, e junto com a minha equipe, que eu estou com uma equipe de 5 monitores junto comigo, né? Tem a Renata De Luca, que é aqui do Espaço Amorés, tem o Francesco, que não sei se você conhece, que é lá da Rádio Cultura, de Tiradentes, 104,9, Fran Rezende,
Tem a Gisele Guedes, que é de Barbacena, também está dando uma força bacana para nós aqui. Tem a Tayane, que também é atriz, que começou a fazer teatro aqui em Tiradentes, hoje já fez cursos no Rio com o Wolf Maia, mas está aqui com a gente também. E tem o Cris de Espírito, que é um artista plástico, que também vai dar uma oficina mais na frente de máscaras e adereços, que a gente vai trabalhar essas coisas também, porque eu sempre falo, o teatro sempre é uma reunião de várias artes. No teatro você vê música, você vê artes plásticas, você vê literatura, você vê dança, enfim. Então eu gosto muito de misturar todas essas artes para poder ficar para os alunos terem uma experiência também com essas outras artes, entendeu? E você está convidado, viu? Se você quiser participar dessa oficina, ainda está a tempo. Pode deixar. Chico, para quem quer começar não só no teatro, mas na arte assim em si, Sim. Qual dica você daria para a pessoa? Bom, para fazer teatro, eu acho que o artista ele tem que ser um cara que goste de ler, que gosta de ouvir música, que gosta de dançar, mas que seja um observador. O ator é um observador, né? Ele se alimenta das pessoas, né? É uma arte que se você tem que ter seu corpo e sua voz em dia, porque é o nosso instrumento de trabalho, é o nosso corpo, é a nossa voz. Então é sempre importante estar com o corpo disponível, né? E ser um cara que goste da cultura, que tenha sensibilidade suficiente para poder ser curioso, né? E disciplina. Acho que disciplina também é uma coisa muito importante, e persistência, porque é uma profissão de altos e baixos, né? Tem um dia que você está lá em cima, como diz aquela música do Gilberto Dia, um dia no poder, outro dia sem comer. Então é muito isso, às vezes. Quando você está muito exercitado, então você tem que ter muito equilíbrio emocional e disciplina para poder acreditar nisso, né? Assim, acreditar. Porque para mim, né, assim, o reconhecimento, essas coisas são muito bom, fazem um bom pro ego, porque é uma profissão que mexe muito com a nossa vaidade. A gente está em cima de um palco exposto para uma plateia que quer assistir, e você tem que ter uma certa disciplina, um certo não se deixar levar pelo sucesso, porque o sucesso é uma coisa não é tão difícil de ter, né? O sucesso agora manter esse staff, o sucesso é o que muitas vezes é complicado, né? Então é mais ou menos isso, assim. E meter bronca, acho que fazer o que o seu coração tá mandando, sabe? Que eu acho que muita gente acha que já não dá dinheiro, não dá dinheiro. Se for pensar só no dinheiro, é realmente difícil. Mas se você acredita, se você quer isso, se você tem isso como desejo, o dinheiro vai aparecer. Se você tiver essa disciplina, essa vontade, o dinheiro é consequência, né? É mais ou menos isso. Chico, muito obrigado por ter aceitado participar dessa entrevista. Ok. Prazer todo meu. Tá jóia, vou querer ver essa entrevista depois do seu canal. Pode deixar. Tá bom? Gente, esse foi o vídeo. E não se esqueça de se inscrever, compartilhar e deixar o like para dar aquela força no canal. Tchau! Falou!